Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Renascer com Maria. Estamos aqui para meditar, né, mais uma vez o Evangelho do dia. E o Evangelho de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículos do 28 ao 34. E é o episódio, né, em Mateus ele narra dois endemoniados, nos outros evangelhos narra-se apenas um, né, mas Mateus conta de quando Jesus exorcizou, né, dois, dois homens possuídos pelo demônio, e fala que eram, eram muito violentos, né, que as pessoas não conseguiam passar pelo caminho deles, né? E em outros evangelhos vai citar que o demônio fazia esse homem se ferir, né? Se arranhar nas pedras, enfim. E aí os demônios reconhecem Jesus. É interessante que durante toda essa passagem, né, de exorcismo, Jesus ele só fala uma palavra, né? Ide. Porque os demônios mesmo já o reconhecem como filho de Deus. Os demônios pedem, né, para ir habitar nos porcos, e tudo que Jesus fala é ide, na passagem inteira. E isso já nos traz uma reflexão, né? Quantas vezes pessoas que não são da igreja, até pessoas que querem fazer algo ruim, acreditam muito mais do que nós, né? Que estamos na igreja. A gente estava numa discussão umas 2 semanas atrás no núcleo sobre a missa, né? E quantas vezes a gente vai na missa e vai de qualquer jeito, não se preocupa com muita coisa, e na hora de recebermos a comunhão, a Sagrada Comunhão, nós recebemos também de qualquer jeito, como se fosse, né, um pedaço de pão. E aí a gente tem notícias de pessoas que entram na missa, entram na fila da Sagrada Comunhão para tentar, né, roubar o corpo santo de Cristo para usar nos mais diversos rituais, nas mais diversas seitas por aí, né? E a gente vê que essas pessoas acreditam muito mais que ali está o corpo do Deus vivo do que muitas vezes os próprios católicos, né? Que têm a graça de todo dia poderem ir à missa, poder comungar, poder receber no seu corpo o corpo de Deus, e muitas vezes o fazem, né, com displicência, parecendo que não acreditam mesmo naquilo, né? Então muitas vezes as pessoas más aqui, os demônios, né, antes de Jesus falar qualquer coisa, eles já o reconhecem como filho de Deus. E a gente sabe o tanto que as pessoas, né, não acreditaram em Jesus, tanto é que ele foi crucificado, morto, né, condenado justamente porque as autoridades daquela época, as pessoas, né, que tinham o conhecimento da religião, não acreditaram. Então a gente vê que muitas vezes os maus, né, os maus aqui no sentido de que querem, não os demônios são mal mesmo, mas nossos irmãos que vão na missa para profanar o corpo de Cristo, né, a gente tem que, por mais que doa, a gente tem que acreditar que a gente pode evangelizá-los e fazer com que, né, vivam essa condição de serem imagem e semelhança de Deus e não pratiquem mais esses atos maus, mas eles parece que acreditam muito mais do que nós católicos, né? Porque eles vão à missa, passam ali por um risco, né, de serem descobertos, enfim, de serem, né, de enfrentarem alguma perseguição ali ou algum embaraço, né? Se Deus quiser, todos serão vistos e os católicos protegerão o corpo de Cristo, mas eles passam por todas essas dificuldades para levar uma partícula, né,
uma parte do corpo de Deus. E a gente recebe o corpo de Cristo como se não fosse nada, né? A gente não tem essa dimensão. Então eles fazem de tudo para roubar, porque eles sabem que ali há verdadeiramente Cristo vivo. Porque se eles achassem que era só pão, eles não iam passar por isso. Eles iriam ali em qualquer livraria católica, se precisasse de um pão ázimo, comprariam o pão ázimo e pronto. Né? Mas ali, depois da consagração, aquilo verdadeiramente não é mais pão. É o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente não seja, né, como essa população dos gadarenos, que mesmo diante da presença do Deus vivo, preferem expulsá-lo, né, da cidade. Enquanto os demônios reconhecem Cristo, a população prefere expulsar Cristo de sua cidade. E que a gente saiba, né, reconhecer essa beleza, essa graça que Deus nos deu através das mãos do sacerdote, de comungarmos, né? Comungarmos do corpo do verdadeiro Deus. E agora, seguindo um pouco mais, né, a gente vai entrar em outra parte. Cristo, ele quer aqui mostrar o valor que ele dá para a vida humana, né? Aqui ele tinha dois endemoniados, e em outros evangelhos fala, né, que os endemoniados, quando eram acorrentados, eles se libertavam e se feriam. Enfim, você vê que esses demônios, eles querem fazer o mal à vida, né, daqueles dois homens. Mas Jesus, ele claramente, ele escolhe a vida humana. E quando os demônios pedem para ir habitar nos porcos, Jesus vai, ide, né? E aqui não é porque Jesus é malvado, não liga para os pobres porquinhos, não. Ele só está demonstrando que a vida humana para ele tem muito mais valor do que da vida de qualquer animal, né? Alguns falam que a manada de porcos chegavam a ter milhares, né, de animais. Então, Jesus ele deixa bem claro que a vida humana suplanta a vida de qualquer animal. E é outra coisa que os habitantes daquela cidade não entenderam, né? Eles expulsam Jesus como quem diz: nós preferimos os nossos porcos, né, a salvar a vida desses dois homens. E a gente, infelizmente, também vê muito isso hoje em dia, né? Eu estava conversando ontem com um colega de trabalho e ele me falava que tem uma lei que protege os embriões das tartarugas em extinção. Nada contra essa lei, obviamente, mas a gente pega, quando a gente coloca, né, uma lei dessa, não sei se já está pronta ou se estão discutindo para colocar, né, mas quando a gente pega isso e se lembra, né, que a nossa sociedade está querendo flexibilizar o aborto, ou seja, a gente está pensando em proteger os embriões de tartarugas em extinção, que devem ser protegidos, nada contra, mas a gente não quer mais proteger aquele ser humano, né, que está se desenvolvendo ali. Então são coisas que a gente fica sem entender, né? E quando a gente olha para o Evangelho, a opção de Jesus é clara. A vida humana, ela está acima de qualquer vida, né? De qualquer vida, de qualquer animal. Jesus troca uma manada e trocaria hoje tudo pela salvação da sua alma. Então, que a gente faça como Jesus, né? Que a gente dê valor à vida humana, que a gente valorize muito, né, cada irmão que está ao nosso lado, cada irmão que ainda está aí, né, oculto no ventre da mãe, que a gente sempre tenha esse olhar de amor que Jesus tinha e esse olhar de proteção, né, de querer salvar vidas. Então é isso. Acho que para mim o que fica hoje no Evangelho é que a gente saiba reconhecer Jesus
como o verdadeiro Deus, que a gente, ao encontrá-lo, né, e a gente tem essa graça de poder fazer isso todos os dias, que nós verdadeiramente o adoremos, porque os maus fazem isso, né? Aqueles que querem cometer atos maus reconhecem. E nós que somos bons, que temos a graça, que temos o Espírito Santo, muitas vezes o tratamos com indiferença. E também que a gente tenha esse olhar, né? Amoroso e caridoso com todas as vidas humanas, que nós saibamos protegê-la, assim como nosso Senhor Jesus Cristo o fez. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.